Memórias do Pampa de hoje, vamos saber sobre o Forte de Santa Tecla e a importância para Bagé. Vamos também saber os reais motivos por que ele foi queimado e arrasado. De origem espanhola, o Forte de Santa Tecla foi mandado ser construído pelo governador do Rio do Prata, Dom Juan José Verti Salcedo. Seu objetivo era assegurar o domínio espanhol na campanha do continente de São Pedro, sob seu poder desde 10 anos antes. A construção demorou até as vésperas de ser destruído pelos portugueses. As muralhas foram erguidas em barro calcado e as construções internas eram de pau a pique cobertas de palha. Os armazéns para maior segurança contra incêndio eram cobertos de couro. O forte era pentagonal, com 4 meio-baluartes. Ao sul ficavam os fossos e o precipício, para dificultar a escalada dos inimigos. A região era contestada pelos portugueses e pelos espanhóis, a nossa região toda aqui, tá? E o Santa Tecla já era um antigo posto das missões jesuíticas lá de São Miguel, que era o limite sul da estância de São Miguel. E aqui, segundo dizem, consta, existia uma capela com o nome de Santa Tecla, que era frequentada por alguns índios missioneiros quando vinham da região das missões. Nesse meio tempo, depois os portugueses foram rechaçados nessa região várias vezes, até que o Verti Salcedo, governador de Buenos Aires, ordenou uma invasão dessa região a fim de conquistar Rio Pardo, que é uma importante cidade, né, do interior do Rio Grande do Sul, às margens do Rio Jacuí. Como dizer, é bom lembrar que nessa época isso aqui tudo era um grande vazio, né? Não existiam ainda sesmarias, não existiam estâncias, então era uma zona totalmente militarizada e vazia. Em função da penetração portuguesa na banda oriental Uruguai, o governador de Buenos Aires, Juan Salcedo, parte com a pequena tropa para a Coxilha Grande, em 1773. No início de 1774, ao chegar em Santa Tecla, posto avançado da estância de São Miguel das Missões, ordena ao engenheiro Bernardo Lacoque a construção de uma fortaleza em local estratégico para o controle das tropas que cruzavam a região. Verti Salcedo, em 1773, resolveu tomar Rio Pardo para estabelecer a fronteira até a região do Rio Jacuí. Com isso, ele mandou uma tropa muito forte, veio de Buenos Aires, passou por Montevidéu e avançou pela chamada Coxilha Grande, a região seca, vindo passar aqui pela nossa região, que não é melhor de passar quem vem de Montevidéu, que não tinha rio nenhum na época, naturalmente não existiam pontes. Então, com isso, antes de chegar em Rio Pardo, ele escolheu o local de Santa Tecla como o local para reabastecer, receber reforços posteriores de Montevidéu ou de Buenos Aires, e depois da vitória ou derrota sobre Rio Pardo também teria um ponto de apoio. Por esse motivo foi construído o forte. Em 1773 foi dada a ordem para construir, foi deixado aqui um grupo de índios, missioneiros e militares espanhóis para fundar o forte. E o engenheiro Lecoq, que era o chefe das obras, um engenheiro francês a serviço da Espanha, e realizou então a construção a partir de 1773 e foi construído até 1776. Foi 3 anos de construções, era tudo à base de torrão e madeira, né? Chamam de barro caiado, outros chamam de outros nomes. Mas era um forte realmente que tinha capacidade, pela largura das paredes, de receber os tiros dos canhões da época. Em 1776, as tropas de Rafael Pinto Bandeira cercaram a fortaleza. Na primeira investida, eles foram derrotados, pois os espanhóis possuíam um armamento melhor. Após dias, os portugueses novamente cercaram o forte, mas desta vez surpreendendo os portugueses. O comandante da fortaleza, Luiz Ramírez, propôs a entrega mediante condições que sugeriu ao comandante português, Sargento Mor Rafael Pinto Bandeira. Vencido o forte de Santa Tecla, com a retirada dos espanhóis, Rafael Pinto Bandeira ordenou que o forte fosse queimado e arrasado. Rafael Pinto Bandeira tinha 619 homens a seu comando. No forte existia mais ou menos isso lá entrincheirado. Então Rafael Pinto Bandeira iniciou o cerco em fevereiro. Com isso ele fez o quê?
apreendeu todo o gado que existia na volta do forte, que servia de alimento para o pessoal do forte, então começou a reduzir a alimentação. Depois recebeu uma ordem do general Bonn, que era um general austríaco de formação prussiana, que eram os mercenários que vinham da Europa para trabalhar junto ao exército português. Então o general Bonn deu ordem que ele atacasse imediatamente forte. E ele viu que não era tão fácil, inclusive nessas cartas que foram trocadas, ele informa que precisava de canhões, que apenas com fuzis, os falconetes, que eram canhões pequenos, que normalmente arremessavam pedra, não era pedra mesmo, canhão falconete jogava pedra nas fortalezas, coisa da Idade Média. Então é isso que o Rafael Pinto Bandeira tinha, informou que não ia ser tão fácil, por isso que resolveu cercar. Quando a tropa já estava cansada, com pouco alimento e tal, a não ser a carne que tinha bastante na região, ele recebeu um comunicado do capitão Ramírez, propondo a redição desde que fosse atendido determinadas solicitações dos espanhóis. Isso que aconteceu. Então, o Rafael Pinto Bandeira aceitou algumas condições da rendição dos espanhóis e outras ele não aceitou, que levasse muita munição e tal, então ficou com vários canhões e armamento, alguns armamentos ficaram como espólio de guerra. E os espanhóis foram autorizados a sair do forte. E saíram do forte, pelo portão principal, em direção a Montevidéu, escoltados um pouco pelas tropas portuguesas, depois prosseguiram. Quer dizer que houve, da parte dos portugueses e dos espanhóis, um acordo da rendição. Logo após essa rendição, que o Rafael Pinto Bandeira, vendo a impossibilidade de manter o forte, ordenou a sua destruição. Devido ao Tratado de Santo Ildefonso, o Forte de Santa Tecla é reconstruído pelos espanhóis em 1778, onde ficou sob o domínio dos espanhóis por 23 anos. Mas novamente em 1801, os portugueses atacam o forte e sob o comando de Patrício Correio da Câmara, integrante das forças de Rafael Pinto Bandeira, destroem e queimam a fortaleza. Deste dia em diante, o continente de São Pedro teve domínio português definitivo. Mas por que o nome Forte de Santa Tecla? Isso é o que vamos saber agora. O nome do forte se originou de uma santa chamada Tecla. Sua conversão ao cristianismo ocorreu no ano 45 d.C., pelas pregações de Paulo, o apóstolo, de quem recebeu o batismo. Santa Tecla é venerada no dia 23 de setembro. Devido a santa ser considerada protetora e devota na Espanha, os espanhóis homenagearam-na com o seu nome, criando então o Forte de Santa Tecla. O Forte de Santa Tecla permanece na história como um importante marco para Bagé. Por isso, é uma memória que jamais deve ser esquecida. Até a próxima! Olá, boa noite. Bagé encanta pelas suas exposições artísticas, encontradas em suas largas ruas. Isso pela paisagem que a arquitetura clássica europeia dos prédios antigos formam. Também pela notória beleza histórica registrada em cada canto do seu território. O livro Inventário Cultural, escrito pela pesquisadora Elizabeth Fagundes, mostra em 567 páginas a história de cada prédio, praça, local, monumentos e personalidades que passaram e viveram em Bagé, mas que em comum deixaram a sua marca na história do município, às vezes do estado e até do país. Bagé tem 200 anos de história e faz questão de mostrar suas fábulas temporais pelas ruas e locais públicos, assim tornando-se uma enorme galeria de arte e um museu a céu aberto. O livro Inventário Cultural de Bagé descreve cada pedaço escultural e antigo que encontramos por toda parte na Rainha da Fronteira, mas quando unidos, contam a sua fascinante história. Essa é a dica de leitura de hoje. Uma boa noite e até a próxima semana.